ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Souza Nilo, Itaiandu, Minas Gerais. Semana 1 da apostila 1. Bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Ano passado a gente já tinha trabalhado junto, né? E vamos tentando, dentro das possibilidades, a continuidade do nosso trabalho, né? A semana 1, a nossa apostila, traz a questão do tráfico de escravos, né? E a primeira coisa que nós temos que pensar é que sempre houve na história, desde as primeiras cidades, civilizações, até o mundo atual, infelizmente, a exploração do trabalho humano e em certas épocas da história, em grandes períodos da história, em muitas sociedades, o uso da mão de obra escrava. O escravo é considerado um objeto, uma peça, um mecanismo, não tem o tratamento humanizado, não é considerado um ser humano, por isso que ele pode ser vendido, trocado, substituído, jogado fora, né? Então, uma história sempre muito triste. E há uma diferença importante entre a escravidão do mundo antigo e a escravidão do mundo moderno. A escravidão antiga, ela não tinha o aspecto mercantil, o aspecto comercial de um grande tráfico, de uma rede de comércio de escravos. Até havia caravanas, certas regiões onde se escravizavam, onde se dominava um império ou uma cidade dominava um outro povo, uma província, uma determinada região, mas não havia o aspecto mercantil de um mercado consumidor de escravos e de grupos especializados na captura, na reprodução de seres humanos para fins de escravidão, né? Então, nesse sentido, em muitos casos, a escravidão chamada moderna, que é o que a gente vai estudar aqui, nessas primeiras semanas, na questão do Brasil, na questão da exploração do continente americano, ela é até mais, as condições são até mais desumanas ou violentas do que em muitos aspectos da escravidão do mundo antigo, da antiga Roma, da Grécia, onde você tinha escravidão por tempo, por dívidas, não é? Mas aí é uma escravidão. Claro que também tinha os seus aspectos próprios de violência, mas eram diferentes, não é? Então, a gente já começa vendo que dos cerca de 20 milhões de seres humanos que foram deslocados do continente africano para a América pelos europeus, na colonização do continente americano, desses 20 milhões, cerca de um quarto, ou seja, 25%, né, que daria um total de 5 milhões de seres humanos, vieram para o Brasil. O nosso país foi a maior sociedade escravista da história da humanidade. Sim, em nenhum lugar da história, em nenhum momento da história, uma sociedade foi tão baseada na exploração da mão de obra escrava como no nosso país, o Brasil. E é claro que isso deixa e deixará marcas que nós até hoje devemos debater, devemos entender, estudar, né, para combater as consequências dessa escravidão por tantos séculos do nosso território, né? O livro, a apostila, ela traz um esquema, né, onde está escrito recapitulando a escravidão ao centro, né, e aí coloca alguns termos. A partir do século XVI, que é o momento em que os europeus, as grandes navegações, a chegada desses europeus, desses navegantes aqui no continente americano, né, a lucratividade do tráfico, porque à medida que se iniciam, por exemplo, no Brasil, é a produção de cana-de-açúcar no Nordeste, sobretudo no Pernambuco, aqui no Sudeste em São Vicente, que seria litoral hoje de São Paulo, capitania de São Paulo e São Vicente, mas sobretudo no Nordeste, a produção do açúcar inicia essa rede do tráfico atlântico de escravos. No continente africano já existia um comércio de escravos entre povos. Sim,
mas não havia ainda o aspecto mercantil, quer dizer, esse aspecto comercial que vai aí sim tomar uma proporção gigantesca em que grupos africanos capturavam outros grupos africanos e vendiam esses grupos capturados para traficantes de escravos, em sua imensa maioria europeus, né? Portugueses, ingleses, em menor proporção os espanhóis, e daí esses escravos eram retirados da sua terra natal, do continente africano, embarcados e numa travessia muito violenta e brutal também, as condições, eram trazidos para os portos na América e desses portos eram vendidos para o interior do continente e nesse interior eram revendidos para os grandes senhores de escravos locais ou pequenas propriedades, né, dos colonizadores. Então, um processo extremamente brutal. Né? Aí fala então a colonização do continente americano, a força de trabalho, dependendo do tipo de trabalho, um trabalho na fazenda, geralmente se privilegiava a compra de escravos homens mais jovens. Quando era uma questão doméstica, comprava-se meninas, né, mulheres. Então cada uma vai ter um preço, o que se chamava de peça. Quanto custa essa peça? Tinha os mercados onde se exibiam mesmo os seres humanos, mas na condição de escravos eles eram vistos como objetos, como peças, e eles eram comprados. Né? É uma história super complicada. Na parte de baixo do esquema nós temos aí o tráfico de pessoas, né? Ação ou efeito de escravizar, ato de escravizar. Né? Ninguém gosta de ser escravo, porque muitas vezes hoje em dia, quando se fala de questões da dívida histórica, da necessidade de se debater isso, né? Não foi uma coisa voluntária. Ninguém saiu do continente africano querendo ser escravo aqui na América. Esse é um processo extremamente brutal. E esses senhores de escravos, no momento que recebiam esses escravos, tinham que fazer de tudo para tirar os aspectos humanos deles. Então, disciplinava-se por meio da violência, mas também por meio de convencimento de que ele realmente deveria sempre se colocar na condição de inferior, de obediência, da disciplina. Não é? Os traços culturais, a religião, os valores culturais, a música, isso tudo era feito de uma maneira ou escondida ou afastada dos senhores de escravos, o que vai gerar uma cultura de resistência, que também está aí nesse diagrama, né? A resistência. Muitas vezes se separavam grupos de irmãos, de parentes, ou povos que tinham uma língua igual ou língua semelhante, para dificultar a comunicação, dificultar a resistência desses escravos. E aí nós vamos ver que o principal núcleo de resistência de escravos vão ser os chamados quilombos ou mucambos, cujo maior deles foi, sem dúvida, o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, perto da cidade de União dos Palmares. O Quilombo, então, era esse núcleo de resistência à escravidão, que ocorre em várias regiões aqui na América, e que não tinha apenas escravos que fugiam dos seus senhores, das suas propriedades, mas também, em alguns lugares, grupos indígenas que fugiam da mesma situação, ou que se abrigavam ali, encontravam uma área propícia a se estabelecerem ali, né? E muitos locais, os quilombos, vão ser até mesmo seminômades. Eles vão ficar ocupados durante uma parte do ano, e isso vai cada vez mais preocupar as autoridades portuguesas, principalmente no Nordeste, onde estavam as grandes fazendas de açúcar e onde se dependia muito dessa mão de obra escrava para a produção econômica. Na medida em que a atividade econômica se diversificava na colônia do Brasil, nós vamos ter um deslocamento dessa população de escravos para outras regiões, principalmente quando se encontram as jazidas de ouro aqui na região das Minas Gerais, a partir de 1694, 1695. Então nós vamos ter
no século XVIII, nos anos 1700, um deslocamento muito grande dessa população escrava para a região das Minas, e depois, mais ao sul, no Vale do Rio Paraíba do Sul, com a produção do café no Rio de Janeiro e em São Paulo, certo? Então nós vamos ter, de uma maneira em geral, essa população espalhada, primeiro então no Nordeste, Zona da Mata, interior do Nordeste, depois aqui região das Minas, depois o Sudeste, no Vale do Paraíba do Sul, Rio e São Paulo, mas em outras regiões também em maior ou menor grau, certo? Fazendo uma análise das atividades que nós vamos ter no número 1, né, que fala que o Brasil foi o país que mais recebeu, né, pessoas escravizadas da África para a América, não apenas a América Latina, como está aí. E nas alternativas, você identifique aí onde fala da questão dos lugares que receberam, né? Então nós tínhamos dois grandes grupos, os bantus e os sudaneses, no continente africano. Mas aqui no continente americano, aqui na América Portuguesa, que é o Brasil, nós vamos ter três grandes portos que vão receber a grande maioria dessas pessoas escravizadas, que era o Rio de Janeiro, Salvador e o Recife. E a partir dessas regiões se distribuíam para o restante do território. Vale a pena dizer também que Buenos Aires, na Argentina, durante muito tempo foi um local que recebeu também uma significativa parcela desse tráfico de escravos, sobretudo em 1710, 1715. No número 2, atividade 2, fala que sobre o sistema de escravidão é correto afirmar. Nas letras A e B, elas são corretas, as letras A e B. Porque na letra A diz que o sistema impedia negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. Realmente, isso pode até ser questionado em uma ou outra região, mas em geral tem sua validade, porque a falta de negociação gerava a extrema violência, obviamente, e muitos viam o recurso da fuga, os quilombos, né? Sobretudo quilombos. E na letra B diz que o sistema de escravidão favoreceu ao longo do tempo uma acumulação de capital, em razão do tráfico de escravos, uma acumulação de riquezas. Sim, sem dúvida nenhuma. Era uma atividade muito lucrativa. O tráfico de seres humanos é uma atividade lucrativa historicamente, sobretudo neste período, e infelizmente. Mas grandes traficantes de escravos daqui e do continente africano fizeram fortunas, imensas fortunas, cujo produto principal de venda era outros seres humanos, que não eram considerados ou vistos como tal. E o número 3 são duas perguntas para você fazer uma pesquisa, né? O escravizado no Brasil é geralmente representado como alguém dócil, dominado pela força, submisso ao senhor, ou seja, obediente ao senhor, sempre obediente. Porém, muitos historiadores mostram a resistência dos escravizados aos senhores, o medo que os senhores sentiam diante dos quilombos, as insurreições, as revoltas, as rebeliões, os atentados e as fugas. E aí pede para você descrever o que eram os quilombos, essas comunidades de resistência de escravos que fugiam. Pesquise um pouco mais, né, para você definir com mais riqueza de detalhes o que era um quilombo, certo? E na letra B, por que a metrópole portuguesa? A metrópole é o centro que coloniza, a colônia. Então nós somos a colônia do Brasil e a nossa metrópole era Portugal, certo? Então, por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravos no período colonial brasileiro? Por que eles combateriam? É lógico que eles iriam combater, porque, primeiro, a existência dos quilombos colocava em risco a existência dos senhores. Uma revolta de escravos, o medo de atentados, né, desses escravos contra esses senhores por causa dos maus tratos, da violência, era completamente justificável. Então esses senhores sabiam que não podiam deixar
a formação desses quilombos ou o crescimento dessas comunidades, sob pena de deles perderem a própria vida. Mas também havia um medo não só da questão da vida, mas também da questão econômica de que outros escravos fossem ao verem que era possível fugir e formar esses quilombos, também fizessem o mesmo. Então, quanto mais próximo se ficava de um quilombo, mais perigoso era para essas autoridades portuguesas. Essas autoridades, não apenas os proprietários de fazendas, mas também para as autoridades nas cidades, já que próximo a muitas vilas, cidades, havia quilombos. Então, o Portugal começa a olhar com mais cuidado e com o medo de que esses quilombos e esses escravos fugidos pudessem se organizar de alguma forma ou promover rebeliões, fugas, ajudassem outros escravos a fugirem. Então nós vamos ver, né, principalmente a partir de 1650, 1660, o surgimento de vários quilombos, cujo principal vai ser Palmares, e a destruição do próprio quilombo do Palmares foi um fato muito importante nessa história, porque servia de exemplo, já que foi uma grande violência, uma chacina, uma coisa para ser exemplar para os restantes dos escravos e dos quilombos na colônia do Brasil. Então a destruição de Palmares em 1694-95, o cerco ao local e tudo mais, foi exemplar, foi muito usado pelas autoridades portuguesas. E quanto mais se evitasse a formação desses núcleos, melhor para essas autoridades e esses poderes dos colonos e das autoridades diretos, né, da metrópole de Portugal. Mas pesquisem sobre a questão da segregação, do preconceito, do racismo estrutural, das práticas de resistência dessa população escrava, além da questão dos quilombos, mas a resistência cultural, na música, na religião, com o sincretismo, o surgimento de muitas crenças ou religiões que são uma mistura de elementos africanos com elementos do catolicismo português, no candomblé, na Umbanda. No caso da Umbanda, que é uma religião afro-brasileira, ou seja, você não vai encontrar elementos tão próprios no continente africano, mas você vai encontrar aqui, porque aqui é onde vai se formar realmente essa tradição religiosa, na música, né, na nossa influência musical, no vocabulário, em certos comportamentos. E ao mesmo tempo nós temos ainda uma história de extrema violência, de segregação racial, de desigualdade de oportunidades, desigualdade de tratamento, de racismo. Né? O racismo, alguns autores dizem que em nenhuma sociedade do mundo o racismo é tão bem construído quanto no Brasil, porque o nosso racismo ele é oculto em práticas do dia a dia, em palavras, em pensamentos que nós temos, né? Em certas considerações sociais que nós fazemos a todo momento. Então, essa história da escravidão é uma questão super atual e sempre será atual na nossa história brasileira, porque nós estamos falando de hoje um país de 220 milhões de habitantes, né? Mas que boa parte da sua população cada vez mais tem condições de identificar as consequências nefastas desse passado que se baseou na exploração da mão de obra escrava, na desigualdade do tratamento e na exclusão social, certo? Então, é isso. À medida que for passando esses estudos, nós vamos olhando com mais cuidado esses assuntos, né? E vou mandar para vocês também um livro didático em formato digital para que vocês tenham outras maneiras de consultar o material de qualidade. Perfeito? Só terminando de ajustar ainda algumas coisas do livro. Então é isso, gente. Bons estudos. Assistam filmes. Eu indico o filme Amistad e 12 anos de escravidão, que eu acho que são excelentes nesse ponto de vista, para a gente entender o tráfico de escravos.
né, e como esse processo foi extremamente violento, não só aqui no Brasil, mas sobretudo aqui na nossa sociedade. Certo? Então, é isso. Grande abraço. Até a próxima.